vai filmar e tu vai falar. Ai, cara. Eu só vou ficar aqui. Shalom, Haverim! Bom, pra quem não nos conhece, eu sou o Jair. Fernanda. Nós moramos hoje em Valência atualmente, fazem 6 meses que nós movemos pra cá. Mas há 6 meses atrás nós estávamos residindo em Portugal, mais precisamente em Lisboa. Nós estávamos em uma espera há mais de 2 anos para estarmos residentes legalmente dentro do país de Portugal. É natural que tanto com nós dois como com vocês, quando estamos em um processo de fila, de espera, a agonia começa a se achegar, a ansiedade começa a bater a nossa porta e naturalmente o nosso corpo, o nosso eu, se impõe, se inclina a tomar algumas decisões, algumas ações por impulso. E nós já por estarmos dentro do país há mais de 2 anos, nós também já tínhamos não só conhecidos como amigos, que podemos chamar de irmãos, e que poderiam nos dar aquela ajudinha, por exemplo, com um contrato de trabalho, que era um dos requisitos exigidos em um momento de entrevista. E nós naquela ocasião sentamos, eu e Fernanda, e consideramos a possibilidade de dar aquele jeitinho para obter o nosso visto. E instantaneamente, Deus falou no meu coração para a gente entregar tão somente o que nós tínhamos de documentos e de comprovantes, e que, se não fosse aprovado, tudo bem, a Bíblia também nos ensina que os pensamentos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então eu disse para Fernanda, nós não iremos fazer nada que vá burlar aquilo que nós cremos. Nós iremos esperar e Deus é que vai definir se nós permaneceremos em Portugal ou se nós então iremos regressar ao Brasil ou seremos redirecionados para alguma outra nação. Bom, Fernanda fez então assim, ela foi chamada primeiramente do que eu para fazer a entrevista e levou os documentos que nós tínhamos. Enquanto nós estávamos no processo de espera após a entrevista, nós tínhamos uma agenda para ir ao Brasil. Antes de voarmos ao Brasil, nós fomos à Embaixada Brasileira para fazer a renovação do passaporte da Lavínia, da nossa segunda filha. E na ocasião, nós estávamos trafegando pela marginal ali de Lisboa, perto da ponte 25 de abril, e Deus simplesmente falou uma palavra no meu coração. Não foi audível, mas foi nítida no meu coração. Foi tão somente uma palavra. Espanha. E nós estávamos exatamente como estamos aqui hoje, tomando um chimarrão dentro do nosso carro, conversando durante o trajeto até a embaixada. Começamos a considerar, cogitar algumas possibilidades de mudança para a Espanha. Mas a nossa condição não nos permitia, não era viável fazer uma transição naquele momento. A Fernanda estava, inclusive, no final de uma gestação da nossa quarta filha. Enfim, nós não tínhamos motivos embasados para compor uma mudança naquele momento. Mas dias se passaram, Deus não permitiu a gente viajar ao Brasil para cumprir tal agenda, e nós conhecemos uma pessoa enviada por Deus, que foi o canal de direcionamento para nós estarmos hoje aqui na Espanha. O que eu quero trazer aqui neste vídeo? Que o fato de nós não termos negociado com os nossos princípios, com a nossa fé, e termos resistido com disciplina em relação a tempo e constância dentro daquele país, Portugal, nos fez chegar à voz de Deus e o momento em que Ele nos direcionou para a Espanha. E é exatamente o que Provérbios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que a Fernanda vai trazer aqui para vocês, nos ensina. Então, vocês sabem que eu sou low profile, então eu tô aqui realmente para trazer para vocês um pouco do nosso devocional diário. Eu acredito que isso vai também ajudar outras pessoas a edificar, tanto com a palavra também, quanto com as nossas histórias, que podem ser parecidas com o que vocês estão vivendo. Enfim, hoje a gente meditou na palavra de Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que a gente meditou aqui? Que é exatamente o que leva ao ponto crucial da história que eu já estava contando para vocês, que é a sabedoria como forma de direcionamento de Deus. A gente entende que esse temor ao Senhor não é medo, não é achar que Deus pode nos castigar, mas é esse temor de crer que a justiça de Deus é maior do que a nossa. E essa justiça não é de condenação, é uma justiça de saber que Deus gosta das coisas em ordem. E isso nos leva a essa questão de não passar por cima de princípios, que é dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, aquela frase, né? Que não é nada bonita, mas sim pejorativo.
E esse jeitinho nos leva a fracassar muitas vezes e não alcançar as bênçãos que o Senhor tem ali na frente pra gente, que foi o nosso caso. Se a gente tivesse dado um jeitinho para tentar conseguir a nossa residência em Portugal, que nós não conseguimos, por essa questão de que a gente não negociou nossos princípios, a gente perderia a bênção de ter a nossa residência agora espanhola, porque Deus ali na frente nos mostrou que Ele não queria que nós permanecêssemos em Portugal, e sim, Portugal foi uma porta de entrada para que Ele nos trouxesse para onde nós estamos hoje, que é a Espanha. E graças a Deus Ele nos abençoou com a nacionalidade da Johanna, porque se nós tivéssemos permanecido lá, provavelmente nós não teríamos ainda, nós teríamos que estar lutando contra a burocracia que Portugal hoje está vivendo, e teríamos esperado talvez 1, 2, 3 ou 5 anos, talvez mais, agora com a mudança de legislação lá. E aqui ela foi considerada espanhola desde o nascimento. Então, isso não foi mérito nosso, foi mérito exclusivo de Deus, através da obediência, do direcionamento que Ele nos deu. E isso é sabedoria, isso é instrução atendida, né? Isso é muito bom, porque o nosso intuito aqui, como eu falei, é principalmente fazer com que pessoas, tanto ao nosso redor, como quem vai estar aí nos assistindo, que a gente não conhece, e passa por situações que trazem agonia, ansiedade e aquela inclinação de ter que tomar uma decisão emergente, e toma sempre uma decisão com base da tensão, do apavoro, do medo, e acredita que o único risco que está correndo é de uma multa, é de uma advertência, de uma possível perda, e ignora o ganho. Qual é esse ganho? Exatamente este que nos surpreendeu, o milagre, as bênçãos de Deus. A palavra diz que aquele que se mantém firme, sem negociar princípios e valores, as bênçãos do Senhor no tempo certo os alcançarão. Então, esse é o propósito da nossa palavra de hoje. Espero que tenha sido de ótimo proveito, que tenha feito sentido para a tua vida e que principalmente faça com que você tome decisões por obediência e disciplina. Deus abençoe você e a sua casa.